Senhor. Saudamos a igreja e aqueles que nos visitam com a graça e com a paz do Senhor. Obrigado, amor. Nosso assunto nesta noite é a oração como oxigênio da alma. As crianças vão entrar, né? A partir de 5 anos, as crianças vão para a salinha. Aqueles que têm 5 anos para cima vão entrar na salinha agora. E essa palavra, irmãos, ela é continuidade àquela série de mensagem estoico, andar e viver em espírito. E a primeira, nós já falamos da primeira, o que é andar e viver em espírito, e agora a segunda, a oração como oxigênio da alma. Bom, eu queria que, para nós entendermos essa mensagem, o propósito, eu queria convidar você agora, pare de respirar agora, fecha a respiração. Fique sem respirar um tempo aí. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Os gordinhos ficam pouco tempo, né? Já. Você consegue ficar muito tempo? Não. Por quê? E às vezes você chegou aqui, você nem reparou que estava respirando, né? Ninguém chega aqui e fala, hoje eu estou respirando, né? Esse ar, não. Você só percebe quando você sente a falta do oxigênio. Amém? Vamos sentar que nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Bom, irmãos, para nós entendermos, eu queria deixar uma frase aqui para que nós possamos compreender que andar em espírito, que é estoque, o andar, a palavra estoque quer dizer andar e marchar no mesmo passo do nosso comandante. Mas onde é que esse passo começa na prática? Quando ele começa na prática? E às vezes nós achamos que esse passo começa no nosso trabalho, começa na escola, na faculdade, né, nas redes sociais, nos eventos da igreja. Nós queremos mostrar que estamos bem para todo mundo. Mas, na verdade, o primeiro passo de quem anda em espírito é dado de joelhos, no segredo, no quarto escuro. É você falando com Deus. Porque assim, a aparência, né? Todo mundo vê você sorrindo, todo mundo vê você postando e parece que está tudo bem, mas quando você está sozinho, você sabe a luta e o aperto que você está vivendo. Então, andar e viver em espírito, ele começa exatamente de joelhos, no segredo do nosso quarto. E para nós ilustrarmos isso aqui, eu queria pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós iremos ler 2 versículos, o versículo 26 e o versículo 27. Romanos 8, 26, 27, está sendo projetado aqui também, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só até aqui por enquanto. Então veja, irmãos, por que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 8 falando que, olha o que o apóstolo Paulo fala: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Preste atenção na palavra ajuda aqui, que ela vai ter um significado importante para nós. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, para nós entendermos aqui, compreendermos o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, e o peso dessa palavra, porque quando nós aprendemos a pregar de forma expositiva, de pregar na Bíblia, a gente precisa entender o peso da palavra, do momento que ela foi dita. O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Corinto, no ano 57 depois de Cristo, e ele escreve esta carta à igreja, a uma igreja que
vivia sobre uma pressão do Império Romano, uma pressão histórica, uma pressão social, cercada de 3 mentalidades ali. A primeira mentalidade, o Império Romano ensinava a orar aos seus deuses com o seguinte pensamento: dou para que me deis. Esse era um dos pensamentos que o Império Romano ele ensinava nas orações. E por que que o Império Romano ensinava isso? Porque o Império Romano ele tinha uma mentalidade mercantilista, de negócio. Então, o negócio é, eu vendo, você paga. Não é eu vou te dar alguma coisa para você me dar alguma coisa em troca. Então, a oração que eles faziam aos seus deuses era uma oração que era uma frase latina que significa: dou para que me deis. Eu vou te dar alguma coisa, eu vou orar para um Deus, mas você tem que me dar algo em troca. Essa era a primeira mentalidade. Então, nessa mentalidade, o Império Romano ensinava a orar repetindo fórmulas mágicas, rituais. Era algo que tinha que ser seguido, né? Não podia errar, porque se errasse a sua oração não era ouvida. Se errasse você podia ser penalizado. Então a oração ali ela vinha de medo de errar e de provocar a ira dos deuses. Dentro dessa mentalidade, que é eu te dou para que me deis, a oração romana era movida por uma barganha, por uma performance de barganhar. Então veja, a igreja de Cristo estava envolvida com este ensinamento, com esta. Naquela época não havia culto todo dia, não havia reunião. O apóstolo, os irmãos passavam lá, pregavam, e as pessoas se reuniam, e o evangelho ia crescendo assim, mas não tinha ali. O apóstolo Paulo não estava todo dia ali, não estava presente ali para corrigir, para ensinar. Então havia outras pessoas que vinham e orientavam, faz assim por isso, faz assim por aquilo, queria acrescentar algo. E uma das coisas que eram acrescentadas ali era a barganhar. Eu oro para barganhar. A segunda coisa que o Império Romano ensinava nas suas orações era, e também o mundo judaico e os fariseus também faziam isso, era uma oração vista como uma demonstração de força. Era uma oração que tinha que ser bonita. Era uma oração que tinha que usar palavras difíceis. E aí, né, quem já ouviu falar? Essa pessoa é uma pessoa de oração. Procura fulano porque fulano é de oração. Dá um sinônimo daquela pessoa como forte, como poderosa, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que demonstra uma virtude, uma sabedoria, né? E quem orava, então usava palavras difíceis, palavras que colocavam uma pessoa que não sabia orar, ou que olhava aquela oração e falava, eu não sei orar. Porque a pessoa falava, meu amado, excelentíssimo, Deus poderoso, não sei o quê, e vai aí afora. E a pessoa mais sim falava, eu não vou orar em público, não sei orar, porque como é que eu vou orar assim? Não sei usar esse linguajar. Então as pessoas deixavam de orar, e quem orava tinha um status de poderoso, de força, de sabedoria, né? De autossuficiência espiritual. Isso naquela época, irmãos, que hoje também existe isso, mas estou falando da época de Romanos. E aí, irmãos, veja a situação que nós se deparamos aqui. Nós se deparamos, não é diferente hoje também existe muita gente que ensina que a oração é o meio de barganhar com Deus. Se você não fizer isso, ou você ora, Senhor, né, tem gente que ora assim, Senhor, se tu me abençoar nisso, eu vou passar aí na igreja todo dia. Isso não é barganhar? Como que se Deus quis para te abençoar, para você estar na igreja, fazer uma troca, Senhor, se tu me der aquela serva que eu amo, eu prometo estar na igreja. Vai ficar solteiro, meu irmão, porque Deus não vai fazer isso. Então são coisas que as pessoas vão criando um modo de barganhar com Deus. A oração não pode ser barganha, porque Deus não ouve oração de barganha, não pode. E a outra coisa também é a oração num status de que eu sei orar melhor do que o irmão.
Às vezes as pessoas podem me perguntar assim, pastor, por que na igreja de vocês não tem a oração, não pede para ninguém orar durante o culto, não pede para ninguém glorificar durante o culto? Porque, irmãos, a gente faz a oração inicial do culto, é a oração inicial do culto, lê a palavra, oração inicial, e culto é adoração, culto é expressão de gratidão. E às vezes vai pedir orar, vai pedir uma vida para orar. Tomar muito cuidado, porque assim, eu estou na igreja, eu quero fazer aquela oração bonita para todo mundo ver que eu estou orando. Aí fica aquela coisa que só fulano ora, porque todo mundo que vê aquele irmão orando fala, não vou orar. Imagine, dá licença que o irmão Fábio, com a voz de irmãos, aí vem o Miguel com a taquara rachada, vai orar como? Não tem como, aí fica aquele negócio. Então assim, e a oração ela não pode ser uma demonstração de força. Não, eu sou um homem de oração, eu sou forte. Nós vamos ver que biblicamente não é isso. E aí, então, por esse motivo, o apóstolo Paulo está escrevendo e orientando a igreja. Então, os cristãos de Roma estavam enfrentando a marginalização, as incertezas, os problemas que vivia aquele império ali hostil. E o apóstolo Paulo até chega a chamar aquilo de gemidos da criação. E é exatamente nesse fundo que o apóstolo Paulo escreve o versículo 26 e 27. E ali, nesses dois versículos, ele vai desmoronar, ele vai desmantelar a oração pagã. A oração de barganha, a oração de exibição. Ele vai destruir essa ideia de oração com esses dois versículos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma revolução histórica para que os cristãos e a oração não seja uma demonstração de força humana, mas uma confissão sincera da nossa própria fraqueza. Onde o próprio Espírito Santo nos ajuda a orar. E nos ajuda a carregar o peso da nossa luta, da nossa dificuldade. O problema de hoje, irmãos, o que nós enfrentamos hoje? Muitos de nós vivemos hoje uma teologia chamada de ateísmo prático. Você sabe o que é isso? O que é um ateísmo prático? O ateísmo prático é o cristão que confessa a Deus da boca para fora. Ele confessa que Deus, que Deus é maravilhoso, mas ele vive a semana inteira como se Deus não existisse. Isso é o que nós chamamos de ateísmo prático. Deus é maravilhoso. Eu falo isso na igreja, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas na prática, eu não consigo colocar isso em prática. E como nós provamos isso? Pela falta de oração. Se nós ficarmos sem respirar, você vai sentir falta de oxigênio. Só que aí você já está ruim, já está passando mal, você já está faltando ar. E a oração é exatamente o oxigênio da alma que não te deixa você morrer, que não deixa você padecer. Então veja só, quando nós não oramos antes de começar o dia, nós estamos sutilmente dizendo assim para Deus: pode deixar, Senhor, que hoje eu resolvo a minha vida, eu resolvo meus problemas, eu vou andar do meu jeito, pode deixar que hoje com a minha própria força eu vou resolver as coisas. Quando eu não oro, eu estou dizendo isso para Deus: hoje eu resolvo os meus problemas. E o resultado disso, irmãos, vai acontecer como? Estresse, ansiedade, impaciência, medo, cansaço. Nós nunca vivemos uma geração, nunca ouvi falar tanto de ansiedade igual eu escuto falar agora. Nunca ouvi falar tanto de crises de ansiedade, de medo, de angústia, de insegurança. E às vezes muita coisa está relacionada a você deixar de buscar a Deus. De buscar, não estou dizendo que você vai buscar a Deus, você vai ser temente a Deus, ser fiel a Deus, que você não pode ter uma depressão, pode, porque isso é uma doença. Isso não é opressão, isso não é problema espiritual, isso é doença. Doença se trata na medicina. Agora,
Se você tem uma vida com Deus, se você busca Deus, você vai ter paz do Espírito. Você vai ter um direcionamento. E aí, irmãos, nós vamos ilustrar o que o apóstolo Paulo está ensinando em Romanos, no capítulo 8. Ele diz assim: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda. E a palavra ajuda aqui, ela tem um significado, no grego, ela é uma palavra difícil, que eu não vou nem tentar pronunciar aqui. Depois eu mando até se os irmãos quiserem. Mas ela é uma palavra grande, e ela tem um significado de que é duas pessoas carregando uma tora pesada. A palavra ajuda que o apóstolo Paulo está usando aqui é a figura de duas pessoas pegando uma tora pesada, uma de cada lado. E nós vamos ver por que ele usou essa palavra aqui. Mas o maior exemplo de oração e entender essa profundidade, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, nós vamos ver na prática com o rei Josafá. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá está diante de uma batalha difícil de ser vencida. 3 reis se levantam contra ele. Imagine você estar lá no seu reinado, está tudo bem, de repente chega uma notícia. Estamos cercados. Cercado por lá, por cá, por tudo quanto é lugar, 3 reis se levantaram contra nós. E aí o rei Josafá se depara com aquilo e ele fala: e agora? Ele olha para dentro de si, ele sabe que o exército que ele tem é insuficiente para pelejar essa peleja. Ele sabe que olhando entre si, ele fala: e agora? Como é que eu vou fazer? E o rei Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, no verso 6, ele vai dizer assim: e orou, Senhor Deus de nossos antepassados. A primeira coisa que na oração do rei Josafá, ele sabe para quem ele está se dirigindo. Ele não está orando para um Deus desconhecido, ele não está orando para um Deus que tem boca e não fala, um Deus que não se move. Ele fala: Senhor Deus de nossos antepassados. Quando ele fala isso, ele está se referindo a tudo aquilo que Deus já fez na história do povo de Israel. Então ele ora, e olha o que ele diz: não és tu, Deus que está nos céus? O que ele está dizendo? Ele sabe para quem está escrevendo, ele sabe para quem está pedindo. Não és tu o Deus que está nos céus? Ele está dizendo assim: olha aqui que eu estou vivendo, tu não está aí? Tu não está vendo tudo isso? Tu não és o Deus dos nossos antepassados? Tu não dominas sobre os reinos do mundo? Força e poder estão nas tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. Olha como ele conhece com quem ele está orando. E o primeiro segredo aqui, irmãos, nós sabemos o Deus que nós servimos, um Deus que é todo poderoso. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Falar com Deus não vai existir regras, não vai existir, para mim falar com Deus, não. Como você fala com seu pai, como você fala com a sua mãe, você vai falar com Deus. E aqui ele conhecia Deus, ele fala com Deus. E olha o que ele diz no verso 12, ele vai dizer o seguinte: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Aqui a oração dele não demonstra o poder dele, ele era rei. Não demonstra um poder, uma autoridade. A oração ela não é algo para se exibir. Não pode ser isso. O oxigênio da alma não se exibe. Todos nós estamos respirando aqui, mas se você deixar, você vai sentir falta. A oração não é um ato de se exibir, mas é um ato de reconhecimento da nossa fraqueza. É um ato de reconhecimento da nossa limitação. É um ato de reconhecimento que nós somos pecadores. É um ato de reconhecimento da nossa origem pecaminosa. Calvino ele vai dizer que o homem ele é depravado pelo seu pecado. E a oração é exatamente, Josafá está falando aqui, pois não temos
força. Pare para pensar. Nenhum problema que você está vivendo e entrou aqui hoje, nenhum, seja o mais simples que for, você é capaz de resolver sozinho. Nenhum problema. Talvez a gente se ache autossuficiente para resolver muita coisa e não resolvemos. O rei Josafá aqui, ele se depara com um grande exército, imenso, que vem nos atacar. Ele fala, não sabemos o que fazer. Primeiro ele fala, olha, não tenho força. Depois ele fala, não sei o que fazer. Essa oração é um ato de se exibir ou é um ato de demonstração de fraqueza, de fragilidade? É um ato de fraqueza, de fragilidade. Mas ele ora e diz assim, olha, no verso 12 ele diz assim, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O que ele está dizendo é o seguinte, eu posso estar vivendo a maior luta da minha vida, posso estar lá fora o maior exército me enfrentando, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração tem que ter esse objetivo. Se eu oro focado no problema, eu estou deixando de focar em Deus que pode resolver todas as coisas. Josafá aqui, ele faz essa oração e é interessante porque diante de toda dificuldade, diante de tudo que ele estava vivendo, ele expressa exatamente aqui, não é um discurso de orgulho, mas é uma confissão sincera da nossa incapacidade. E aqui, na oração de Josafá, e é mesmo contexto de que o apóstolo Paulo está escrevendo em Romanos 8, que ele fala que o Espírito Santo nos ajuda. A palavra ajuda, ela traz a imagem de duas pessoas carregando uma tora de madeira pesada. Imaginem eu sozinho tentando levantar uma tora de madeira aqui, eu não consigo. Eu não consigo levantar. Essa tora de madeira simboliza a minha luta, a minha dificuldade, o meu medo, a minha ansiedade, meus problemas. Eu não consigo, sozinho, carregar isso. Eu não sei como fazer, eu não sei como carregar, mas como o apóstolo Paulo ele escreveu lá em Romanos 8, 26, ele diz, mas o Espírito Santo nos ajuda. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, do outro lado, ele pega essa tora de madeira, ele carrega junto com você. O peso não é só seu. É dividido. A oração faz com que o peso se divide. Eu não sei você, mas eu vou dizer, às vezes nós oramos, nós não sabemos o que fazer, não tenho como fazer, mas quando você ora, dobra o seu joelho no chão, você fala com Deus. Só o fato de você falar com Deus, você já não levanta mais leve? Às vezes não mudou nada, irmão. Você continua com o problema, continua sem saber o que fazer, mas você sabe o seguinte, os meus olhos estão postos em ti. Ele é dono de todas as coisas. Ele vai fazer o melhor. A oração nem sempre vai fazer o que você quer, mas a oração vai fazer você entender o que Deus tem para você. Isso é que é importante. A oração não é o que eu quero. Senhor, me dá isso, não. A oração, ela me faz compreender o que Deus tem para mim. Não vai fazer o que eu quero. Então, nesse contexto, a gente vê exatamente que eu sozinho não consigo carregar o peso dessa vida. Talvez você esteja pensando aí agora, quantas lutas você já passou, que você chegou até aqui e nem sabe como passou. Sabe o que foi isso? Você orou e o Espírito Santo carregou o peso com você. O Espírito Santo trabalhou com você, o Espírito Santo agiu na tua vida. E olha que interessante, pastor, mas como isso acontece na prática?
O rei Josafá orou, dizendo: não tenho força, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Logo em seguida, depois de o rei Josafá orar, logo em seguida, diz assim o texto: levantou ali no meio do povo um homem chamado Jaziel, e ele falou assim: escutem todos, os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O que aconteceu aqui com o rei Josafá é exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos. Quando você orar, o Espírito Santo vai nos ajudar, porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele diz assim: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda, ou seja, pega o peso comigo, em nossa fraqueza, quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho o que fazer, pois nós não sabemos como orar. Quem já passou situação na vida aqui que falta palavras para orar? Às vezes você não sabe o que vai falar com Deus, você não sabe o que vai orar, e às vezes você se coloca de joelhos e a única coisa que você consegue fazer é chorar. É ficar em silêncio chorando diante de Deus e as palavras faltam. E é nesse momento que o apóstolo Paulo está dizendo, não precisa ter palavras bonitas, não precisa ensaiar uma oração, não precisa usar um vocabulário extremo para Deus me ouvir, não. O apóstolo Paulo está dizendo, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é isso que o apóstolo Paulo ensinou, e é esse exemplo que nós estamos vendo. O rei Josafá não sabia o que fazer. Quando ele ora aqui assim, não sei como, não sei, porque se ele soubesse, ele ia falar assim: Senhor, capacita o meu exército, faz um milagre aqui, Senhor, que meu exército seja forte o suficiente para eliminar esses 3 exércitos. Ele poderia orar pedindo a Deus algo. Ele poderia orar pedindo a Deus para que Deus fizesse algo diferente. Se Josafá orasse assim, Deus tinha poder para fazer? Tinha. Ele poderia pedir a Deus, mas ele não sabia o que pedir. Ele não sabia como fazer. Ele não sabia como orar. E é nesse momento, irmãos, que quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos como orar, é que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. E é interessante que o Espírito Santo, sabe o que isso significa? Quando você está exausto, quando você não consegue mais pensar em como resolver aquele problema, você não sabe que palavras usar com Deus. Veja que a Bíblia não ensina você não orar. A Bíblia não ensina você a usar palavras difíceis. A Bíblia diz que você deve orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus. Mas e quando falta palavra? Dobre os seus joelhos e chore diante de Deus. Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu não sei. Não sei, sou fraco, não sei. Mas meus olhos estão em Ti. E é nesse momento que o Espírito Santo ele vai agir de forma que aquele seu silêncio vai limpar o teu coração e vai apresentar diante de Deus como uma oração perfeita, alinhada à vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que Josafá colocou em prática no mesmo momento que ele falou que não sabia, que não tinha força, que ele coloca isso diante de Deus. Deus falou: calma, essa peleja não é sua não, Josafá. Deus usou um homem, calma. Essa peleja não é sua. Às vezes você toma posse do problema. Já viu alguém falar assim: eu tenho um problema? Quem já ouviu isso? Eu tenho um problema. Bom, se você tem, é seu.
Mas fala assim: olha, estou vivendo um problema, mas esse problema não é meu, é do meu Pai. Ele está no controle de tudo. Agora, quando Ele está no controle, prepare-se, Ele nem sempre vai fazer o que você deseja. Nós oramos errado porque nós queremos pedir o que Deus tem que fazer. Nós queremos dizer: Deus, faz assim, assim, assim. Deus não é nosso empregado. Ele vai fazer a vontade dEle. E a oração vai fazer o quê? A oração não muda a vontade de Deus. A oração molda o meu coração para a vontade de Deus. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas não, peraí, lá em Isaías tem um texto quando o rei recebeu a notícia que ele ia morrer, e aí ele virou para o canto, chorou, e Deus falou que ouviu a oração dele e mandou ele voltar e deu mais 15 anos de vida. Mudou o propósito de Deus. Não, não mudou o propósito de Deus. Deus estava no propósito. Deus permitiu mais 15 anos, mas os 15 anos não foram bons para aquele homem. Toda vez que a gente quer algo, nós não sabemos o dia de amanhã que nós queremos. Então, Senhor, molda o meu coração para entender a Tua vontade. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E é interessante que, no exemplo do rei Josafá, Deus falou com ele assim: olha como o problema não era o do rei Josafá. Deus fala no verso 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha, uma guerra que tu não precisa lutar. E às vezes você está vivendo uma batalha que você não abre mão dela, você quer continuar lutando, continuar lutando, continuar lutando, e não consegue vencer, porque não dá para vencer. Mas quando nós entregamos, oramos, o peso é dividido, Deus vai agir, e Ele fala: olha, essa peleja, vocês não vão lutar, essa batalha não é nossa, não é de vocês. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Aqui tem algumas coisas que a gente poderia falar: olha, tomem suas posições. Qual é a minha posição? Joelho no chão. Molda o meu coração, Senhor. Permanecer firme na vontade do Pai. E olha o livramento que Ele vai fazer. E aí, irmãos, a gente viu então que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que vivia em Roma, como que a religião quer mudar o propósito da oração. A religião quer que você pense que é barganha. A religião quer que você pense que a oração é um ato de exposição, de poder, de autoridade, e não é isso. O apóstolo Paulo vem e diz: olha, a oração não é isso. A oração não é barganha. A oração não é um ato de se exibir. A oração é um ato de fraqueza. Não sei o que fazer. Não sei como fazer. Mas é um ato de fé, de dizer: os meus olhos estão em Ti, Senhor. Isso que o apóstolo Paulo ensinou à igreja. Mas como nós estamos falando de estoico, andar e viver em espírito, e nós temos um exemplo do nosso comandante, do nosso general, nós temos o exemplo de Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 1, também Jesus deixou um exemplo sobre oração. E olha o exemplo que Jesus deixou. Em Marcos 1, nós vamos ver, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ver que Jesus teve um dia difícil. E Ele atendeu doentes, Ele expulsou demônios, Ele trabalhou até tarde. A cidade inteira estava na porta de Jesus. Então, tudo aconteceu naquele dia. Se fosse você, o que você faria no dia seguinte? Você poderia falar assim: no dia seguinte eu vou descansar. Eu atendi um monte de doente aqui, expulsei um monte de demônio, curei um monte de gente. Um monte de gente na minha porta. Não, amanhã vou botar uma plaquinha lá, fora de atendimento. Não sabe o que Jesus fez? A palavra diz que Jesus, no dia seguinte, Ele levantou de madrugada. Ele trabalhou até tarde. Levantou de madrugada, ainda escuro, diz o texto, no verso 35. Saiu de casa e foi para um lugar
orar. Qual é o ensinamento que Jesus deixou para a gente aqui? É quando eu preciso orar. Às vezes nós achamos que a nossa oração é pedido de socorro. Oração não é SOS. Oração não é o telefone do SAMU. Oração não é o telefone do bombeiro. Não, oração, ela precisa ser constante. Às vezes nós queremos orar só quando o calo dói. Nós queremos orar só quando a luta chega. Nós queremos orar só quando as coisas surgem, mas Jesus está ensinando diferente aqui. Jesus está ensinando que de madrugada ele levantou e foi orar. Jesus não orava para barganhar com o Pai. Ele não orava para bater meta. Ele não orava para dizer, Senhor, se eu atender, se eu curar 10 hoje, o Senhor me abençoa. Mas não, ele foi orar. Sabe para que ele foi orar? Para alinhar o coração dele com a vontade do Pai. Para que antes de ouvir o barulho do mundo, ele esteja alinhado com o Pai. Pare para pensar na seguinte situação. Acordei de manhã, eu vou sair para trabalhar. Eu acordei de manhã, peguei meu celular, olhei meus e-mails, olhei as coisas que tinha que resolver, olhei minha agenda, falei, o dia está agitado e fui trabalhar. Aí começa um problema ali, um problema aqui, outro ali, você fica nervoso, você não consegue resolver tudo. Você chega em casa exausto e fala, não deu nada certo hoje. Onde está a falha aqui? O que Deus ensina, o que Jesus está ensinando é, levanta de manhã, separa um tempo para você falar com Deus. Separa um tempo para orar. Separa um tempo para dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Não consigo fazer. Mas o meu dia, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, o meu dia está nas Tuas mãos. E aí, irmãos, você vai perceber a diferença. Às vezes, você vai ter a mesma luta que você teve sem orar. Mas sabe qual a diferença? Ao invés de você se aborrecer, de você brigar, Deus moldou o teu coração para você entender, Deus está no controle. Deus está à frente. Ah, mas deu errado. Glória a Deus. Deus sabe do amanhã. Deus sabe de tudo. Ele está à frente. Então Jesus, ele ensinou aqui para nós que se o próprio Jesus precisou parar para buscar esse alinhamento em oração com o Pai, por que eu e você achamos que vamos vencer o dia, vencer a semana, sem precisar orar? Ah, pastor, mas eu oro pelo alimento. Bota o prato na mesa, você já está olhando assim, em nome de Jesus, amém. Não é isso. A oração precisa de um tempo. E para fechar, eu queria dizer, como posso colocar em prática a oração como o oxigênio da minha alma? Como eu posso colocar em prática isso? A primeira coisa que eu quero falar, isso aqui também foi muito para mim, troque o monólogo da ansiedade pelo diálogo da graça. Esse monólogo da ansiedade, sabe o que é? É você acordar de manhã e falar assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Meu Deus, mas isso aqui vai dar certo? Isso aqui eu tenho que fazer. Às vezes a gente fica um tempão falando com a gente mesmo de um problema que a gente não tem como resolver. Troque isso pelo diálogo da graça. Quando o medo, um problema, quando as coisas baterem à sua porta, quando tudo estiver difícil, vai orar. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então, a primeira coisa, pare de falar contigo mesmo e vai falar com Deus. A segunda coisa, santifique os primeiros minutos do dia. Se você tem 5 minutos, pare 5 minutos de falar com Deus. Se você pode 10, pare 10. Se pode 1 hora, pare 1 hora, mas os primeiros minutos do dia, separe um momento para falar com Deus. Separe, ao invés de você acordar e pegar o celular, ao invés de você acordar, olhar as redes sociais, olhar o e-mail, ir para as suas tarefas, dobre os joelhos. Fala, Senhor, quero colocar meu dia nas Tuas mãos. Me guia, Senhor, me orienta, Senhor, me dirige, Senhor. Entregue a sua agenda, entregue a sua família,
as suas preocupações, para que o Espírito Santo possa pegar do outro lado e te ajudar a carregar. Esse peso não é seu. Terceira, oração como flecha. No meio do caos, no meio do dia, no meio da dificuldade, ore. Espírito Santo, assuma essa batalha. Assuma essa situação. O departamento pode vir. E aí, irmãos, nós precisamos entender que a oração, ela não pode ser um peso. Nós precisamos entender que a oração é o oxigênio da nossa vida. Um cristão que não ora é um soldado tentando marchar sufocado, lutando as suas próprias guerras. Nós precisamos entender que nós precisamos parar de tentar resolver a nossa vida na nossa garganta, no nosso grito, do nosso jeito. Entregue para Deus. Faça como Josafá. Não use a oração para barganhar com Deus. Você vai estar perdendo seu tempo. Se alguém disser que a oração é barganha, você está perdendo seu tempo. Faça como o rei Josafá. Confesse as suas fraquezas. Talvez seja a parte mais difícil você entender que você não tem o controle das coisas. Hoje pela manhã, estava conversando com a esposa sobre esta palavra, compartilhando com ela. E aí a gente se deparou com a seguinte situação, com o temperamento. Você imagine o temperamento colérico, o temperamento melancólico. Esse temperamento, irmãos, esses dois temperamentos são aqueles que querem fazer. O colérico é afoito, vou fazer agora, tem que ser, Jesus, meu Deus, agora, como é que eu vou fazer? Às vezes nem ora, vai para cima e quebra a cabeça ali, luta para cá, mas ele está tentando, eu estou tentando. O melancólico é assim, meu Deus, tem que ser certinho, tem que ser desse jeito, não está perfeito, Senhor, mas tem que ser assim. Aí você pega, aí você fala, é falta de fé, não é falta de fé não, é temperamento. A gente precisa trabalhar o temperamento, falar, Senhor, me ajuda a entender, Senhor. O colérico e o melancólico precisam entender e entregar, Deus, toma conta. Aí você pega o sanguíneo e o fleumático. O fleumático, ele vai orar, Deus está no controle de tudo. Qual é o problema? É relaxar, não fazer nada. Deus está no controle, vai dar tudo certo. Mas a parte dele tem que fazer. O sanguíneo, glória a Deus, Deus está aí, vai dar aí, é a mesma coisa, esperando acontecer. Então nós temos dois extremos de temperamento. Um temperamento é aquele que não faz nada, só espera. E o outro temperamento é aquele que quer fazer tudo e não espera Deus fazer. Então eu não sei qual é o teu temperamento, mas você precisa pedir a Deus, Senhor, meu temperamento seja esse aqui, fazer a sua vontade. Que a nossa oração seja exatamente essa, Senhor, eu não sei o que fazer. O colérico tem que se segurar. Para o colérico falar que não sabe o que fazer, é difícil, irmãos, porque ele vai tentar fazer de tudo quanto é jeito. O melancólico também. Falar que é fraco, meu Deus. Mas nós precisamos entender que Deus está à frente de tudo. E precisamos nos moldar à vontade de Deus. Eu convido você a se colocar de pé. Eu não sei qual é a tua necessidade que você chegou aqui. Eu não sei a luta que você está vivendo, as dificuldades, os medos, a insegurança, a incerteza, seja lá o que for. Eu só quero te dizer uma coisa. A oração precisa ser o oxigênio da sua vida. A oração precisa ser algo que muda o seu coração, que molda o seu coração para a vontade de Deus. Orar é necessário. Sem oração, a alma morre. Sem coração,
sem oração, sem experiência com Deus. Feche os seus olhos. Tenha essa oportunidade de orar com o Senhor. Mas que não seja só aqui na igreja hoje, no domingo, no final de tarde, mas que seja na segunda, que seja na terça, que seja na quarta, na quinta, que seja a semana toda, que seja o mês todo, que seja o ano todo, que seja a tua vida toda. Tenha uma vida de oração, porque sem ela nós não sobreviveremos. Para que Deus possa moldar o nosso coração, entender a sua vontade. Feche os seus olhos, vamos louvar o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Santo és o teu nome, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de ti.